Olá, pessoal, passando aí hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditador, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio o transportou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te debaixo, pois está escrito: Ele deu ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te protegerão com as mãos, com cuidado para que não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais ao monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo, isto se, prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Pessoal, o evangelho de hoje é maravilhoso, nesse primeiro domingo da Quaresma. Ora, a vitória de Cristo é a nossa força. Ao triunfar sobre o demônio e as tentações no deserto, nosso Senhor nos dá a principal garantia de que também nós, sustentados pela graça, poderemos transpor incólumes todas as lutas espirituais. Deus cria o homem, Adão, tirado da terra, e nele sopra o hálito da vida. No jardim do Éden, Deus oferece um bom lugar para o homem ser feliz. Porém, o pecado da desconfiança em Deus muda a nossa história. É o querer ser Deus sem Deus. No fruto, esperava-se encontrar a imoralidade nesse fruto. Porém, as consequências foram outras: vergonha, nudez e fragilidade. São Paulo apóstolo faz uma interpretação da entrada do pecado no mundo. Por um só homem entra o pecado, e por um só homem também a salvação. Em forma de antítese, ele coloca diante de nós Adão, o primeiro homem pecador, símbolo da morte, e Jesus Cristo, o novo Adão, símbolo da vida e da humanidade resumida, redimida. Paulo não fala de atos, mas de tendências como orgulho, arrogância, independência em relação a Deus. A ação do Espírito conduz Jesus ao deserto para se preparar para a missão. É preciso que oremos para não cair em tentação, mas todos seremos tentados. E seremos tentados, primeiramente, nós temos três tentações: a carne, o mundo e o demônio. No caso específico desse primeiro domingo da Quaresma, o demônio é o tentador, o acusador. Ele tenta, você cai, ele vai e te acusa. Então, por que que Deus permite a tentação? Primeiro, para provar o nosso amor a Ele. Segundo, para nos fortalecer. Não é isso? Só vai ganhar medalha os soldados que foram para a guerra. Só vai estar preparado o atleta que treinou. Então nós vamos ficar forte na fé à medida que formos vencendo uma a uma as tentações. E esse tempo favorável da penitência, da oração, a penitência para nos afastar do pecado e a oração para nos aproximar de Deus. Então a ação do Espírito conduz Jesus
lá no deserto. Ele fica 40 dias. Esse 40, claro, tem toda uma simbólica de totalidade, né? Né? Tem também a, a simbólica, né? Dos 40 anos no deserto, 40 dias Jesus foi tentado, não é isso? Então, Jesus para nós também quer dizer uma espécie de dízimo, né? Da nossa vida espiritual, não é isso? Como os padres do deserto gostavam de dizer. Então, 40 dias relembram experiências bíblicas profundas, as tentações, o afã de possuir, né? De acumular, né? Glórias e alcançar poder. Essas três tentações de Jesus revelam a pretensão do tentador de fazer com que Jesus negue sua vocação de filho obediente a Deus. Jesus vence a tentação pela palavra de Deus. Ele não dialoga com o tentador. As tentações do poder e da glória hoje não são diferentes. A opção de viver a vontade de Deus é que vai determinar a nossa fidelidade ao plano do Pai. É preciso enfrentar, não é verdade? Preciso enfrentar com alegria, com simplicidade, não é isso? Que o demônio, o nosso inimigo não é, né, a carne e o sangue, mas conforme Efésios 6,12, os demônios presentes nos ares. Essa é a nossa briga, né? Ou 1 Pedro 5,8, né? Primeira, a carne, vencer as tentações, né, da carne, as tentações de tipo espiritual, principalmente a ira, né? E a soberba. Então não é fácil, não é fácil. Se uma criança recém-batizada tem mais poder do que todos os infernos reunidos, os que possuem a vida divina nada devem temer. Confissão e Eucaristia diária, ou no mínimo uma vez por semana, vai te fortalecer para essa luta. Não é verdade? Vai estar na habitação da alma a Trindade em você. Quando o inimigo nos assalta, unamos-nos ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo, animados pela ligação desde o início de Quaresma. Para vencer todas as tentações é indispensável contar com a graça divina e, diante da tentação, recorramos à mediação de Nossa Senhora, que certamente nos ajudará, será uma força tremenda a nosso favor. Então, uma tentação nossa, como foi de Jesus, é querer colocar Deus à nossa disposição para satisfazer nossos desejos, até nossos caprichos, tipo a oração, né, do pagão. A oração do pagão ele quer mudar a divindade. A oração do cristão quer que a divindade nos muda. Queremos que Jesus nos mude segundo o seu coração, segundo a vontade do Pai, segundo os dizeres do Espírito Santo. Não é verdade? Temos que ser dóceis. Então, isso não é poder, como alguns pregam, mas uma tentação que deve ser rejeitada. Querer mudar a divindade, né? Não, é nós que devemos ser mudados nessa quaresma. Então, vamos pedir o auxílio de Nossa Senhora para regenerados, não é isso? Diante dessa tribulação, das angústias, da perseguição, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito, não é isso? Por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados com o gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, diz São Paulo apóstolo, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. O próprio São Paulo nos diz em Romanos 8, 35, 39, pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa confiança. Confiança de que somos amados e realmente, diante das tentações, quem triunfa, quem vence, é Cristo em nós. Deus abençoe você, para que aí, cheio do Espírito Santo,
afirmar como salmista no Salmo 51. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa vontade. Um grande abraço, muito obrigado.